Hoje a gente vai conhecer o software Power BI, né, o software de Business Intelligence, né, de Self-Service BI da Microsoft. Quando a gente abre o Power BI, ele aparece essa telinha para a gente, né, onde a gente pode logar caso a gente tenha alguma conta, né? Mas essa conta ela só é necessária caso você vá publicar os seus dashboards, né? Você vai publicar o seu projeto. Para você simplesmente criar um projeto aqui na versão desktop, ela não se faz necessária. Então eu vou fechar essa janelinha aqui e a primeira vez, né, que a gente está abrindo o Power BI, né, a gente vê que ele é um ambiente muito agradável e bem parecido com o padrão das ferramentas Microsoft, né, onde você tem lá os seus menus, né, menu página inicial, inserir e assim por diante. Um menu específico que eu gostaria de mostrar aqui é esse menu ajuda, né, que é um menu geralmente bem negligenciado nos softwares, mas aqui no Power BI ele traz bastante coisa interessante, tá? Eu não vou clicar em cada um deles aqui, mas como vocês podem ver, a gente tem a parte de documentação, então ele vai redirecionar lá para o site da Microsoft, onde tem a documentação referente ao Power BI. Tem alguns vídeos, né? Vídeo aprendizado guiado e vídeos de treinamento. Também a parte de suporte, blog do Power BI, onde são postadas as novidades. Então, por exemplo, agora em março saiu uma versão nova, então tem um post lá falando sobre o que saiu de atualização, o que veio nessa atualização nova. A parte da comunidade também, né, que é como se fosse um Stack Overflow, mas do Power BI. Uma parte de Power BI para desenvolvedores, então com conteúdo um pouco mais avançado. Tem o envie uma ideia, então se você encontrou algum erro, ou se você tem alguma sugestão, né, de ideia, você já usa a ferramenta e você tem alguma sugestão, você pode enviar essa sugestão por aqui, que a Microsoft vai avaliar a sua sugestão e aí ela vai implementar ou não nas próximas atualizações. Exemplos também, então se você nunca viu ou se você quer ter alguma ideia referente a alguns dashboards, você pode entrar aqui nessa parte de exemplos e também essa parte de serviço de consultoria, que aí vai te direcionar para alguns serviços, né, fornecidos por consultores terceirizados, credenciados aí pela Microsoft, tá ok? Então, esse menu é um menu muito bacana, cabe utilizar um pouquinho de tempo para explorar um pouquinho aqui o que tem em cada um deles, né? Se você está começando agora, se você ainda não conhece a ferramenta, tá? Mas vamos lá para a página inicial e vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma extração, né? Vamos extrair dados de algum local e vamos carregar esses dados aqui no nosso Power BI para a gente elaborar algum gráfico, tá? Então, a parte de obter dados, vocês têm uma série de fontes de dados aqui. Se eu clicar aqui em mais, ele vai abrir. Eu posso pegar dados de um banco de dados na Azure, eu posso pegar de uma página web, de um banco SQL Server, de um banco MySQL, de um arquivo Excel, de um arquivo TXT, enfim. A gente tem uma série de fontes de dados possíveis, né, que o Power BI nos possibilita. E o Power BI tem suporte e a gente pode estar utilizando. Eu separei um arquivo aqui, um arquivo TXT, que é esse arquivo pedidos aqui, tá? Então, quando eu abrir esse arquivo pedidos, ele está se conectando ao meu arquivo e ele vai carregar aqui para mim na tela uma prévia, né, as primeiras linhas aqui do meu arquivo, tá? E aí, a gente pode já observar algumas coisas e verificar se a gente precisa fazer algum tipo de alteração. Então, uma alteração aqui que a gente já pode perceber, ó, é a questão da codificação, né? Paraíba, a acentuação aqui, ele veio um pouco desconfigurado. Isso é muito simples de resolver. Eu vou vir aqui, ó, na origem do arquivo, tá vendo? Ele está o europeu ocidental, eu vou colocar o TF8,
que é o padrão desse nosso arquivo. E aí, pronto, esse problema já foi corrigido, tá? E aí, o que a gente faz aqui, né? Eu estou extraindo esse arquivo, eu vou clicar sempre em transformar dados, tá, gente? Por mais que aparentemente não tenha nada para a gente fazer nesses dados, eu vou sempre clicar aqui em transformar dados, e aí ele vai abrir para mim o Power Query, né? Ele abre o Power Query que ele está incorporado no Power BI, e aí eu posso fazer uma série de transformações nesses dados aqui, tá? Como esse é um primeiro exemplo, eu trouxe essa planilha já bem trabalhada, né? A gente não tem muito o que fazer aqui nela, a gente só vai conferir se os tipos de dados vieram certinho, se não tem nenhum nome de coluna muito diferente, tá? Então, ó, o tipo de dado, por exemplo, região, ele já identificou para a gente como sendo do tipo texto. Data do pedido, ele automaticamente já identificou como sendo do tipo data. Unidades, do tipo numérico, né, número inteiro, e o preço unidade ele já identificou como número decimal. Caso tenha vindo errado e você queira alterar, é muito simples. Você clica nesse símbolo e ele carrega aqui para você, se você quiser, por exemplo, se esse campo aqui, né, essa coluna, for do tipo data ou do tipo número inteiro, é só você clicar aqui que ele vai alterar. Como eu disse, para esse exemplo a gente não vai fazer nenhum tipo de transformação, a nossa tabela já veio bem trabalhada. Em algum exemplo futuro a gente vai focar aqui no Power Query e fazer uma série de transformações, uma série de modificações. Então o procedimento é esse: eu escolho minha fonte de dado, eu trato essa fonte, né, eu faço as transformações que eu tenho que fazer através do Power Query, e aí eu vou carregar esses dados lá no meu dashboard. Então eu estou fazendo um ETL, né, um extract, um transform e um load. Eu vou clicar em fechar e aplicar, e aí ele vai fazer o load desses dados, ele vai carregar esses dados aqui dentro do meu Power BI. E aí pronto, ele já está carregado. Se você olhar aqui do lado, ó, a gente tem a nossa tabela pedidos com todas aquelas colunas. E aí ele já colocou ó, o que era data, ele colocou esse símbolozinho de calendário. Se você clicar aqui, você vai ver que tem uma hierarquia, onde você pode pegar só o ano, ou só o trimestre, ou só o mês, ou só o dia. Os campos numéricos, ele também colocou esse símbolo aqui de soma para você, para identificar para você que é do tipo numérico. Beleza. Com os meus dados carregados, eu posso estar inserindo as minhas visualizações, os meus gráficos, tá? Vamos colocar um gráfico bem simples aqui, que é o gráfico de barras. Então eu cliquei no gráfico de barras, ele já apareceu aqui para mim. Eu posso aumentar, eu posso movimentar e escolher quais os campos eu quero. Então eu quero, por exemplo, um gráfico onde eu vou mostrar os estados. Então eu vou dar marcar, clicar aqui em estado, ele já colocou aqui para mim estado no eixo, e eu quero ver o preço. Então preço unitário, quando eu marco o preço unitário, ele já carregou e já montou o gráfico aqui para mim, tá? Ele automaticamente, preço unitário, preço da unidade, ele colocou como soma. Mas se eu quiser que mostre a média por estado, ou máximo, mínimo, contagem, desvio padrão, tem uma série de tipos de medidas diferentes aqui que eu posso estar escolhendo, tá? Por padrão, ele vem com a soma. Então, ele mostrou aqui para mim, você vê que rapidamente eu consigo ter a soma dos preços dos produtos por estado. Se eu passo o mouse aqui, ele mostra para mim São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Eu não estou aqui muito preocupado com os dados que estão ali, com a informação. A gente só está explorando a ferramenta e vendo as possibilidades. Então, por exemplo, eu posso criar um outro gráfico aqui, que é um gráfico de pizza. Se eu clico aqui em gráfico de pizza, e agora eu vou colocar o estado e item. Quando eu marcar item, né, ele veio aqui para detalhes, mas na verdade eu quero item como valores, porque eu vou contar a quantidade de itens. Então eu vou colocar aqui, ó, contagem, ele já veio até aqui para mim, mas eu vou botar distintos. Eu quero a quantidade de itens distintos que tem em cada estado, tá?
O gráfico de pizza não é o melhor gráfico para visualizar isso? O que eu posso fazer? Mantendo o gráfico aqui selecionado, eu posso vir aqui e clicar em outro tipo de gráfico e, por exemplo, visualizar isso num gráfico de colunas ou um gráfico de barras ou qualquer outro desses gráficos aqui, tá bom? Eu posso também personalizar esses gráficos, né? Então, nesse formato aqui, nesse botãozinho aqui de formato, se eu clicar aqui, eu consigo personalizar quase qualquer coisa aqui. Então, eu posso tirar o título, por exemplo, ou eu posso voltar o título e mudar a cor desse título. Eu posso colocar ele centralizado, eu posso aumentar o tamanho, eu posso escolher o tipo de fonte. E a mesma coisa eu consigo fazer com os rótulos, com com legenda, eu posso colocar legenda ou não. Eu posso vir aqui no eixo, eu posso tirar o eixo X, por exemplo. Eu posso tirar o eixo Y. Então, eu tenho uma série de itens que eu consigo personalizar aqui no meu Power BI, tá bom? Como eu disse anteriormente, eu não estou aqui muito preocupado com os dados que estão mostrando aqui nesse momento. A ideia é vocês conhecerem os tipos de o que dá para fazer, né? Quais são as possibilidades que a gente tem aqui dentro. E aí, como eu disse, resumindo, qual que é a ideia? É você extrair os dados das suas fontes de dados diversas. Aqui eu extraí de um TXT, mas a gente poderia estar extraindo de várias fontes diferentes. Você vai transformar esses dados lá no seu Power Query, vai carregar esses dados aqui e aqui você vai montar os seus dashboards, né? Você vai colocar os gráficos, escolher o tipo de gráfico que você quer. Você pode colocar, inserir aqui uma caixa de texto, um botão, uma forma, uma imagem. Tem uma série de itens aqui, né? Se a gente fosse mostrar cada um aqui, ia demorar muito tempo. Uma ideia desse vídeo é mostrar as possibilidades aqui e te abrir a mente para você explorar, né, mais a ferramenta, e mais para frente a gente volta explicando cada parte, né? A gente volta explicando com mais detalhe a parte de transformação, com mais detalhe a parte de dashboard. Então por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.